Muito bem, irmãos. No estudo que fizemos durante esta semana, eu espero que todos também tenham estudado a lição, vamos falar sobre o rei Acaz. E eu lembro-me que logo no início do trimestre, o Tiago disse uma coisa muito interessante, que ele particularmente gostava muito de quando as lições incidiam sobre um livro específico da Bíblia. E, de facto, eu partilho dessa opinião porque eu acho que é muito interessante nós ficarmos quase como mini especialistas daquele livro em particular. Entretanto, ao longo dos anos, possivelmente, vamos nos esquecendo alguns pormenores de algumas histórias que estudamos, mas que, entretanto, ao longo dos anos vamos perdendo coisas importantes e certamente daqui a uns anos vamos voltar ao livro de Isaías, vamos voltar a estudar estas histórias e, se calhar, aprofundar mais ou até compreender coisas que no passado possivelmente não compreendemos. Então vamos estudar sobre o livro de Isaías, concretamente sobre um dos episódios da vida de Acaz. Há vários provérbios, há várias frases que são aplicadas a contextos de guerra, a contextos de conflitos, a contextos bélicos. Por exemplo, já ouvimos várias vezes: quem vai à guerra dá e leva, que no amor e na guerra vale tudo, e o que é facto é que durante a história da humanidade, sempre que houve guerras, sempre que houve conflitos, várias histórias nós podemos retirar e vários acontecimentos nós podemos retirar e analisar para a nossa vida prática. E é o que vamos fazer da história de Acaz. Ao longo também da história da humanidade, já vimos várias vezes que adversários, nações que à partida são opositoras uma da outra, que se unem para um determinado fim. E quando eu estou a referir-me a que se unem para um determinado fim, não estou a falar daquelas histórias fofinhas, como nós às vezes ouvimos dizer que numa altura de guerra, na altura do Natal, houve ali um período de paz e os povos inimigos fizeram ali um momento de trégua e que se uniram por causa de um propósito em comum. Não é dessas histórias fofinhas que eu estou a falar de povos adversários e opositores que, por um motivo que era do seu interesse, colocaram as suas adversidades de parte e se juntaram. Temos, por exemplo, na altura da Segunda Guerra Mundial, Rússia e Estados Unidos, que foram adversários durante muito tempo, naquela altura se uniram contra a Alemanha nazi. Após a Segunda Guerra Mundial ter terminado, voltaram àquilo que eram Estados Unidos e Rússia, novamente, cada qual para o seu lado. E então, neste contexto, por vezes, é complicado nós percebermos quem é inimigo de quem, afinal, quem é que são os aliados, afinal, estão a lutar contra quem, como é que isto vai acontecer. E foi um bocadinho isso que se passou aqui neste episódio da vida de Acaz. Eu gosto muito de histórias, possivelmente por causa da minha costela de educadora de infância, e então vamos começar por perceber, como fazemos sempre numa história, quem é o personagem principal da história. Então vamos conhecer um bocadinho do que era a personalidade e o feitio de o rei Acaz. Tendo em conta o conhecimento que nós temos bíblico, se houvesse um ranking, se houvesse uma tabela com os reis do povo de Deus, nós teríamos vários reis aqui no topo da tabela e Acaz vinha aqui para baixo. Acaz, Manassés, aqui no finzinho da tabela. Porque realmente Acaz não tinha um feitio fácil e em grande parte da sua história não fez o que estava correto aos olhos do Senhor. Então eu vou convidar-vos, aliás, a abrirem a vossa Bíblia em 2 de Reis, no capítulo 16. 2 de Reis, capítulo 16. E vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4, para começarmos a compreender um bocadinho como é que era o nosso rei Acaz. Então diz assim, a 2 de Reis, no capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz,
filho de Jotão, rei de Judá. Portanto, Acás, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora, de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então estamos aqui a ver que Acás estava a desviar-se daquilo que era o caminho certo, daquilo que era o caminho do Senhor. Então, o que é que acontece a determinado momento do reinado de Acás? Temos aqui o reino de Israel e o reino da Síria. Estes dois reinos agruparam-se numa ameaça contra o reino de Judá, no sul. O reino de Judá encontrava-se enfraquecido devido a conflitos anteriores vindos dos edomitas e dos filisteus, e então estava enfraquecido. E quando surge esta ameaça, embora Judá outrora já tivesse enfrentado Israel, a aliança da Síria com Israel constituía um grande perigo. E o que é que acontece nesta altura? Acás, em vez de se virar para Deus, em vez de buscar o conselho divino, faz aquilo que muitos de nós fazemos, que é tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças. Então o rei Acás decide falar com Tiglat-Pileser III, o rei da Assíria, para se juntar a ele e fazer guerra contra o reino de Israel e o reino da Síria. Muito bem, isto do ponto de vista humano, do ponto de vista estratégico, até poderia ser uma boa ideia. No entanto, nós estamos a falar do povo de Deus. Estamos a falar de um povo escolhido, de um povo que tinha sido separado para seguir as ordens divinas. A Bíblia, como um livro de histórias, vai sempre, desde o Gênesis ao Apocalipse, falar da vida de homens e mulheres, do povo de Deus e das suas dificuldades. E como eu estava a dizer anteriormente, nós estamos aqui apenas a estudar um episódio de um homem que, em vez de se virar para Deus em busca de auxílio, tentou resolver as coisas pelas suas próprias forças, da maneira que, na sua opinião, era a mais correta. E ao longo da Bíblia nós temos vários exemplos de homens e mulheres do povo de Deus que assim o fizeram, infelizmente. Portanto, o rei Acás procura fazer esta ligação com o rei da Assíria e, para isso, envia-lhe um rico suborno. Então vou convidar-vos, irmãos, a lermos estas passagens que vamos encontrar no livro de Isaías, no capítulo 7, ok? E vamos começar então a ler o relato bíblico que nos fala precisamente desta parte da vida do rei Acás. Então diz assim no capítulo de Isaías, no capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puseram contra ela. Vamos passar agora para o versículo número 3, que vamos chegar a uma altura em que Deus decide intervir nesta situação. E como acontece noutras passagens da Bíblia, Deus vai utilizar os seus profetas para dirigir uma mensagem ao rei. Deus, aliás, na Bíblia, vamos já ler a seguir, que não foi o rei Acás que foi ter com Deus em busca de auxílio. Foi o próprio Deus que foi ter
com Acás. Deus é que toma a iniciativa de ir ter com um filho que estava numa situação complicada. Deus vai enviar o seu servo, o profeta Isaías, para interceptar o rei. Porque Deus, como omnipresente, omnipotente, que sabe tudo, sabia que este conflito, que parecia uma coisa muito complicada na cabeça de Acás, não o seria. Deus, que conhece o princípio e o futuro, conhece o início, conhece o fim, sabia que aquilo não ia ser um problema a longo prazo para o povo de Deus. Então, Deus envia o seu servo Isaías e vamos acompanhar essa passagem em Isaías 7, no versículo 3, que diz-nos o seguinte: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e o teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao final do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Temos aqui uma coisa muito curiosa, que Deus dá indicações precisas a Isaías de como falar com Acás, quem levar para falar com Acás e o local onde ele o deveria fazer. Diz-nos a nossa lição que Isaías, portanto, leva o seu filho, como diz o Senhor, e o nome do filho de Isaías significa um remanescente regressará. E nós sabemos que, nesta altura, na altura do povo de Deus, na altura da Bíblia, os nomes, o significado dos nomes eram muito importantes. Não eram escolhidos à toa. Havia sempre um significado por trás. Portanto, quando o rei visse Isaías e o seu filho, rapidamente ia perceber ali, portanto, o significado do nome do seu filho. Então vamos ler qual a mensagem que Deus enviou a Acás através do seu servo Isaías. E para isso vamos ler Isaías capítulo 7, dos versículos 4 aos versículos 9. Isaías 7, 4 a 9. E diz-lhe, portanto, a mensagem de Deus para Acás: Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira, de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Portanto, destes tições fumegantes, isto não é um incêndio, Acás. Isto não é o fim do mundo, isto são 2 tições. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabiel. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco e o cabeço de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Semaria e a cabeça de Semaria, o filho de Remalias. Se o não quererdes, certamente não ficareis firmes. Portanto, Deus explicou ali a Acás o que iria acontecer, quais seriam as situações que desenrolariam daquele conflito iminente, e é de ressaltar este último verso, que também é o verso áureo da lição desta semana, que é: se não o quererdes, certamente não ficareis firmes. Acás precisava de confiar no Senhor e nas suas promessas. E aqui é que estava realmente o problema. Porque se Acás não andava com Deus, não poderia também confiar em Deus, porque nós não conseguimos confiar, à partida, em quem não confiamos, em quem não temos uma ligação. Portanto, nós temos um problema. O problema foi que o reino de Israel e a Síria estavam em guerra com Judá. Temos aqui a intercessão de Deus, envia o seu servo Isaías para falar com o rei. Então agora Deus vai dar uma nova oportunidade
ao rei de Acaz. Vou pedir-vos para me acompanharem no versículo 11 de Isaías 7. Vamos ver então o que é que Isaías diz ao rei. Vamos continuar a mensagem do Senhor. Diz Isaías: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo das profundezas ou em cima das alturas. Basicamente, Deus diz: Acaz, pede o que tu quiseres, pede o sinal que tu quiseres, que eu faço. E Deus não limitou sequer a sua oferta. Não fez como às vezes nos contratos, bem a letra pequenininha que nós nem conseguimos ver. Não. Deus disse: pede daqui de baixo até ali acima que eu faço. Pede o que tu quiseres que eu faço. E Deus estava pronto a fazer tudo o que fosse possível para que Acaz confiasse nele. E agora vamos ver qual foi a resposta de Acaz a este convite do Senhor. Peço desculpa. Vamos ver então em Isaías 7:12. Está mal? Vamos ler então Isaías 7:12, que diz: Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. E à primeira vista, nós podemos até dizer: sim, senhora, muito bem. Acaz não se atreveu a pedir nada ao Senhor. Acaz não quis ter essa ousadia. Mas não foi isto que aconteceu de verdade. Porque, reparem, Deus fez uma oferta. Deus fez uma oferta a Acaz. E isto já aconteceu em outras alturas do povo de Deus. Por exemplo, temos a história de Salomão, que Deus diz a Salomão: pede o que tu quiseres e eu vou dar-te. E Salomão escolheu pedir sabedoria a Deus. Então, por que razão é que Acaz não aproveitou esta oferta de Deus? É muito simples e acho que todos nós conseguimos compreender. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, no meu trabalho, eu frequentemente entro em casa de pessoas que eu não conheço. E normalmente, como faz parte da boa educação, as pessoas costumam receber-me e perguntar-me: Marta, quer alguma coisa? Quer um copo de água? Precisa de alguma coisa? Pronto. E eu, como pessoa bem educada que sou, digo: não, obrigada, eu estou bem. Mas também digo isso porque eu não conheço aquela pessoa de lado nenhum. Para mim é um estranho. Então não faz sentido na minha cabeça entrar na casa de um estranho e pedir isto ou aquilo. Mas, por exemplo, quando eu vou à casa dos meus sogros, quando eu vou a Lisboa, a primeira coisa que o Tiago faz quando entra em casa da mãe é abrir o frigorífico, os armários e perguntar: o que é há aqui para comer? Isto porquê? Porque ele está em casa da mãe. Ele está num sítio onde há confiança, onde há intimidade. E eu não faço isto em casa dos meus clientes porque não os conheço de lado nenhum. E foi rigorosamente o que aconteceu aqui neste caso. Se Acaz tivesse uma relação íntima com Deus, se Acaz tivesse confiança em Deus e realmente quisesse um sinal em como aquele era o plano de Deus, Acaz iria pedir. Que foi exatamente isso que fez o rei Salomão quando foi colocado numa situação semelhante. Vamos continuar a ler o texto e vamos passar para Isaías 7, no versículo 13, que diz assim o servo de Deus ao rei. Isaías 7, 13. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Deus, pouco vos é afadigardes aos homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. E aqui temos uma parte interessante do texto, porque Isaías refere-se ao seu Deus. Ele diz: ao meu Deus. Aquele Deus a quem se estavam a referir não era o Deus de Acaz, mas era certamente o Deus de Isaías. Eu agora vou passar aqui para uma parte muito interessante,
que está aqui já no final do trimensário do moderador, que diz o seguinte. Esta passagem está no livro Caminho para a Esperança, de Ellen White, e diz-nos o seguinte. Podes estar perplexo nos teus negócios, as tuas perspectivas podem ficar cada vez mais sombrias e podes até ser ameaçado com perdas, mas não te deixes desanimar. Lança os teus cuidados sobre Deus e permanece calmo e animado. Ora por sabedoria para dirigir os teus negócios com discrição e assim evitares perdas e desastres. Faz tudo o que tiver ao teu alcance para alcançares resultados favoráveis. Jesus prometeu a sua ajuda. Mas não há parte do nosso esforço. Quando, confiando no nosso ajudador, fizeres tudo ao teu alcance, aceita os resultados alegremente. Deus diz que está conosco em todas as nossas dificuldades, quer seja lutas espirituais, quer seja lutas no seio da nossa família, quer seja lutas no nosso trabalho. Deus está conosco. Então, como Acaz não teve ousadia, coragem, confiança para pedir um sinal a Deus, Deus vai dar esse sinal a Acaz. E então vamos ler qual foi esse sinal em Isaías 7,14. Vamos continuar a seguir o texto. Diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então temos aqui um sinal que, à partida, poderíamos pensar, ora bem, se Deus deu a hipótese de Acaz escolher um sinal que podia ir desde o abismo até aos limites do céu, será que seria esse o tipo de sinal que Deus enviaria? Mas não. Foi um sinal muito mais significativo. Uma mulher iria conceber e dar à luz um filho e o seu nome seria Emanuel. E mais uma vez vamos ver aqui a importância dos nomes e a importância do significado deste nome Emanuel em particular. Então, sabemos, Emanuel significa Deus conosco. Mas a verdade é que o Deus conosco não é limitativo. Deus está conosco. Deus sempre esteve com o seu povo e Deus sempre vai estar com o seu povo até ao fim dos séculos. E esta é a maior consolação que nós poderíamos alguma vez ter. Que Deus vai estar connosco independentemente dos problemas que nós possamos ter. Porque nós sabemos que, enquanto povo de Deus, nós não vamos estar imunes às dificuldades. Nós não vamos estar imunes a tragédias, não estamos imunes a doenças, não estamos imunes porque vivemos num mundo de pecado. Mas Deus vai estar connosco para nos ajudar a suportar, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando passarmos por águas, pelo fogo, Deus vai estar connosco. Eu tenho uma amiga que se chama Maria, que trabalha comigo, e apesar de ser uma amiga que é crente, ela frequenta assiduamente a Igreja Católica. Aqui há uns meses atrás, ela teve um problema. Ela teve uma falha na sua vida e estava arrependida. E então ligou para mim muito preocupada, porque tinha ido à igreja naquele dia e dizia-me: Marta, eu não me sinto digna de estar na presença de Deus. Marta, eu não me sinto digna de ir à igreja. E este sentimento é um sentimento que eu penso que é uma grande vitória para Satanás, que é quando Satanás nos faz acreditar que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Nós não somos dignos, isso é certo. Mas nós podemos estar sempre perto de Deus. Nós podemos estar sempre perto de Deus, estar arrependidos, pedir a Deus o seu perdão, e não é sentindo-nos indignos e afastando cada vez mais de Deus, que nós vamos conseguir estar mais perto dele. Acaz foi-se afastando de Deus. E este afastamento não é uma coisa que é repentina.
Quando nós sentimos que fazemos uma coisa mal e nos vamos afastando, 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 ao ponto de acharmos que não podemos regressar. E eu dizia isso a essa amiga. Apesar das coisas que nós fazemos erradas, porque as fazemos, chegamos várias vezes ao final do dia e quando voltamos a rever o dia, se calhar não devíamos ter feito isto, não devíamos ter feito aquilo, se fosse agora eu fazia isto de outra maneira. E para isso é que é importante nós estarmos em comunhão com Deus e estar perto dele, porque sabemos que ele é o único que nos acompanha e que está lá sempre, sempre pronto para nós. Não gostaria de finalizar a lição sem antes vos ler a conclusão que vem no sumário no final de sexta-feira, que diz-nos o seguinte: Deus levou o infiel rei Acás a circunstâncias em que tinha que tomar uma decisão difícil, acreditar ou não acreditar. Esta era a questão. Deus coloca dificuldades na nossa vida para nós tomarmos uma decisão em seu favor. Embora o Senhor lhe oferecesse qualquer sinal que a sua imaginação pudesse engendrar, ele recusou permitir que Deus lhe demonstrasse uma razão porque ele devia acreditar. E já vimos pela lição que isto se devia ao afastamento e à falta de cumplicidade e intimidade que Acás tinha com Deus. E o meu desejo é que nós não o possamos fazer, possamos estar cada dia com Deus, apesar das coisas erradas que nós fazemos, que possamos ir a Deus, pedir perdão pelas nossas faltas e pedir sabedoria para sermos cada vez melhor. Ao longo desta semana, quando eu estava a preparar o estudo desta lição, havia uma música que não me saía da cabeça. Foi quase a minha banda sonora para este estudo. E a música é uma música que os meus filhos ouvem com alguma frequência, que é uma música de Salomão, que faz parte da coleção da minha vida, Uma Viagem. E a música diz o seguinte: sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus a cada minutinho. E o meu desejo para cada um de vós é que nós possamos fazer sempre a vontade de Deus.